Gina Vieira Ponte é professora em Brasília e autora do projeto Mulheres Inspiradoras, que promove a valorização da figura feminina nas escolas. A iniciativa tem como objetivo modificar a visão dos jovens sobre o papel da mulher na sociedade. Para contar sobre este projeto, convidamos sua autora, Gina Vieira Ponte, e o professor João Paulo Araújo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? Acho que está todo mundo muito feliz de estar aqui nesse momento, realizando um sonho que nós sonhamos juntos, né? E antes de começar aqui com a Gina, eu gostaria de dizer que aqueles que queiram fazer alguma pergunta no final, nós temos minutos no final para perguntas, vocês podem anotar em qualquer papel, e também temos a Luísa do lado de cá, e a Amanda, que vai estar do lado de cá. Elas têm alguns papéis disponíveis e depois é só levantar a mão que elas vão até vocês e pegam as perguntas, ok? Então, a ideia do seminário é inspirar professores. Eu acho que, no momento, a gente não tem ninguém tão inspirador quanto você. Então, eu gostaria, primeiro, que você colocasse para os professores, diretores e todo mundo que está aqui, a sua trajetória. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e como que ela te inspirou a fazer a transformação que você está fazendo na educação. Tenho que agradecer de coração, assim, derramando de alegria pelo convite, agradecer ao superintendente Cídio, ao João Paulo, a todas as pessoas que estão envolvidas. Eu sei que organizar um evento dessa natureza não é fácil, agradecer à Fundação Lema por nos apoiar e dizer que não vai ser fácil falar depois da apresentação dos meninos, né, gente? Da próxima vez vocês me botem para falar primeiro, porque eu estou aqui muito emocionada com a apresentação dos meninos do Conservatório, do Gleidson, parabéns. Então, eu vou pedir a ajuda do Danilo para mostrar algumas imagens para vocês, para falar sobre a minha trajetória. Eu sempre peço licença para apresentar duas pessoas extraordinárias. Pode passar, por favor, Cid. Esse é o seu Moisés. Pode passar a próxima. Essa é a dona Janira, eles são meus pais. Minha mãe é mineira, do sul de Minas, Manhuaçu. E os dois não tiveram oportunidade de frequentar a escola. Cada um por motivos diferentes. E não era fácil cuidar de uma família. Pode passar, por favor. Nós éramos uma família com 6 filhos. Vai ser fácil vocês me acharem ali na foto, é só procurar a mais bonita. Já encontraram, né? Então, não era fácil para o meu pai e para minha mãe criar uma família com 6 filhos, né? Haviam muitas dificuldades, porque eu costumo dizer que tinha que ter fé, coragem, pode passar mais uma, e uma bicicleta. Porque o meu pai era vendedor ambulante. Era assim que ele tirava o nosso sustento. Os dois me ajudaram a acreditar, a mim e aos meus irmãos, que a educação era a coisa mais importante da nossa existência. Nós tínhamos que ir para a escola até doentes. Era o jeito deles nos dizerem: essa é a coisa mais importante da vida de vocês. Pode passar mais uma. Essas são imagens da minha infância em Ceilândia, uma área periférica em Brasília. Mais uma. E essa é uma foto que eu gosto muito porque ela é literalmente o retrato da minha infância. As nossas condições econômicas não eram fáceis, né? Aí a gente tem um registro do acontecimento mais significativo da minha infância, do ponto de vista das celebrações. Vocês sabem que foto há quase 50 anos atrás era um negócio muito caro. Então está registrado aí porque está acontecendo alguma coisa muito importante, né? Vocês fazem ideia do que seja? É o aniversário mais importante na tradição cristã. Muito bem, esse foi o Natal mais legal da minha infância, do qual eu fiquei ouvindo falar 3 meses antes.
Meus tios falavam, se preparem porque vai ser um Natal incrível. E de fato foi um Natal incrível por 3 motivos. A gente ia ter Coca-Cola para beber. Vejam lá a gente ostentando a nossa Coca-Cola, é muita ostentação, né, gente? Ia ter pudim de leite moça, fazer as 3 refeições já era um grande acontecimento. Ter uma sobremesa, então, e claro, ia ter o fotógrafo para fazer o registro. Esse foi o maior tesouro que a vida podia me dar, porque quem nasce tendo tão pouco, aprende muito cedo que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas pelo dinheiro. Então, essas condições econômicas, de verdade, nunca foram fonte de sofrimento para mim. Eu sempre soube lidar muito bem com todas elas. Mas havia uma coisa que era fonte de sofrimento. Pode passar, por favor, Cid. E está registrada nessa foto. Sou eu aos 8 anos de idade, no início da minha vida escolar. O que vocês veem no rosto dessa criança de 8 anos? Séria, né, Cid? Que mais? É invisível. Triste, exatamente. Eu era essa criança triste, gente, porque aos 8 anos de idade eu já era uma criança profundamente machucada pelo racismo. O racismo se apresentou na minha vida cedo e foi me fazendo me tornar uma criança silenciosa, porque como as agressões e os xingamentos eram muito recorrentes, e eu queria estar na escola, porque a minha mãe e meu pai disseram que ali era o lugar onde eu transformaria toda a minha trajetória, eu comecei a acreditar que eu precisava dar um jeito de ser invisível. Porque todos os xingamentos remetiam à cor da minha pele e ao meu cabelo. Então eu dizia, o problema está em mim. Se eu me tornar invisível, eu consigo ir para a escola, aprender e está tudo certo. Até que apareceu essa pessoa na minha vida. Pode passar, por favor, Daniel. Ela se chama Creuza Pereira dos Santos Lima e foi minha professora quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu cheguei na 2ª série, eu não sabia ler. Não havia acesso a livros na minha casa e eu tinha muitas dificuldades de aprendizagem. Até que eu encontro essa professora e ela me chama a carteira dela. Eu imagino que ela vai me dar uma bronca. Era muito recorrente naquela época criança levar puxão de orelha, safanão de professor. E para minha surpresa, gente, essa professora me colocou no colo, me cobriu de afeto, acreditou que eu pudesse aprender, comemorava cada pequena conquista minha e provocou uma revolução dentro de mim. A partir do olhar e do amor da professora Creuza, eu ressignifiquei a percepção que eu tinha de mim mesma. E ali, no colo dela, aos 8 anos de idade, eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi me tornar professora, porque eu repetia para mim mesma o tempo todo, não deve existir na vida nada mais importante para fazer do que o que essa professora acabou de fazer na minha vida. Ela me deu um sonho para abraçar, ela ressignificou o olhar que eu tinha sobre mim mesma e ela me fez referendar aquilo que os meus pais me disseram. A educação pode mudar a sua história. E estava mudando ali, aos 8 anos, não era algo a longo prazo. E aí eu me torno professora, com 19 anos, fiz o magistério, vou para a sala de aula muito feliz, muito contente, e começo a perceber, em algum momento, quando eu vou trabalhar com os anos finais, quem é professor dos anos finais aqui? Do Fundo 2. Então, eu tinha trabalhado 8 anos como alfabetizadora, absolutamente apaixonada pelo que eu fazia, e como eu sou muito inquieta, eu quis experimentar coisas novas. E aí eu entrei no Fundo 2 e me deparei com um problema muito sério. Eu entrava na sala de aula para dar aula, João Paulo, e eu não conseguia dar aula. Os meus alunos não estavam interessados em ouvir o que eu tinha para dizer. Vocês já entraram numa sala de aula que é o caos? Com o menino pendurado na janela? Menino com o dedo enfiado no olho do outro? Foi isso que aconteceu comigo. E aí, eu sou uma lady, né, gente? Então eu ficava assim, meu filho,
desta janela, meu filho tira o dedo do olho do outro, não funcionou, e eu tive que rever a minha trajetória. Eu acho interessante isso que a Gina coloca, porque quando a gente pensou na Gina para dar esse momento aqui com a gente, é justamente pensando não só nessa sua trajetória, né, mas no seu campo de atuação. E também mostrar que um caso de sucesso, ele não foi direto ao sucesso, né? Teve os problemas que aconteceram ao longo de até você chegar num ponto. Isso às vezes acontece muito com os projetos que a gente realiza dentro da escola. As dificuldades dentro da escola ainda são muito grandes, né, por uma série de fatores. E chega um momento que a gente desanima. Eu queria que você contasse um pouquinho, Gina, para as pessoas sobre essa parte da sua vida, né? Esse momento que você, assim como qualquer outro mortal, também desanimou, e como você criou forças para continuar na educação. Perfeito, João Paulo. Nesse momento em que eu entro na sala de aula e vejo que os meus alunos não estão interessados no que eu tinha para ensinar, eu entrei num processo de adoecimento. Eu saí dessa sala de aula, que era um caos, cheguei até a sala da diretora e falei: eu preciso sair daqui agora. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não suporto estar aqui. Para resumir a história, eu só voltei 10 meses depois. Tive que me submeter a um tratamento que incluiu acompanhamento psiquiátrico, psicoterapêutico. E eu me dei conta que eu tinha adoecido por um motivo. Quando eu decidi ser professora, eu o fiz porque eu queria provocar transformação social. Eu olhava para aquelas crianças na mesma escola onde eu tinha estudado 11 anos antes e dizia: o que vai ser desses meninos sem educação? Porque foi a educação que me colocou num lugar onde eu senti orgulho da minha trajetória. Ali era uma região de alta vulnerabilidade social, com uma incidência muito grande do tráfico e da criminalidade. O que me adoeceu foi ver que a minha existência não estava tendo o sentido que eu esperava. E aí eu disse para mim mesma que eu tinha que tomar duas decisões: ou abandonar a profissão, por não estar exercendo da maneira que eu considerava digna, ou conseguir um caminho onde eu visse sentido no meu trabalho. E aí eu sempre fui muito estudiosa, mas nessa época eu entrei numa categoria de desespero. Eu fiz 4 especializações, 3 pela Universidade de Brasília, vários cursos de extensão, li não sei quantos livros para responder essas perguntas. Por que que muitas vezes o nosso jovem não gosta da escola? Por que quando a gente dá a notícia que um professor faltou, muitas vezes eles comemoram, ao invés de lamentar a perda pedagógica? E aí sabe o que eu descobri? Eu descobri que o jovem vira as costas para a escola, porque primeiro a escola vira as costas para ele. Nós temos uma escola muito alinhada com o modelo educacional da década, aliás, do século XIX. Uma escola que funciona na lógica do silenciamento, que não coloca dentro do processo pedagógico a subjetividade do aluno, quem ele é, a história, o repertório, os desejos, os anseios, as ideias, e que muitas vezes o concebe como objeto no processo de aprendizagem, não agente. E aí eu decidi que eu precisava mudar. Falei, vamos embora. Então, se o problema está no nosso modelo educacional, eu tenho que me ressignificar. E aí uma das coisas que eu percebi, gente, é que na escola hoje chega uma geração de nativos digitais. E esse não é um detalhe trivial. Os meninos vivem na sociedade do conhecimento, eles têm acesso ao conhecimento num clique. E aí eu falei, gente, eu preciso conhecer esse negócio de tecnologia. Eu tinha ojeriza a computador, eu tinha medo de ligar e ele acabar. E aí eu comprei um computador, tranquei ele no meu quarto e falei, você só sai daqui depois que a gente se entender. Pedi ajuda de sobrinho, que era nativo digital, fui perdendo os meus medos, criei uma conta numa rede social, porque eu percebi que os meus alunos falavam demais de redes sociais. Eu falei, gente, o que é isso que eles falam tanto, por que é tão importante? E falei, eu vou usar esse negócio como ferramenta pedagógica. E num dado momento, eu percebo uma aluna minha postando um vídeo que tinha um apelo erótico.
inadequado para uma garota de 13 anos. Ela se expunha e muitas preocupações me vieram, desde o risco daquela menina ser interpelada por um pedófilo, até o risco da imagem dela ser usada para alimentar um site de pornografia, e até mesmo o fato de daqui a 20 anos ela se deparar com esse vídeo, porque depois que você posta alguma coisa você perde absolutamente o controle, e ela se sentir constrangida. Eu entendi que eu tinha que fazer uma intervenção, e aí eu já não era mais a velha professora Gina, eu era uma professora tentando me ressignificar, e aí nasce o projeto Mulheres Inspiradoras, porque nas minhas pesquisas eu descobri, gente, que as nossas meninas empreendem esse tipo de comportamento por um motivo. Elas são educadas para isso. Desde que a menina nasce, ela é convencida de que a coisa mais importante que ela pode fazer da vida dela é se tornar atraente, bonita e gostosa para ser objeto do desejo masculino. Isso começa lá nos contos de fada, quando a gente ensina para as meninas que ser princesa é não ser protagonista da história o tempo inteiro, é rivalizar com outras mulheres para ter a atenção de um homem, é ocupar o espaço doméstico, porque a maioria das princesas estão ou como a Branca de Neve limpando a casa dos 7 anões, ou como a Cinderela limpando as cinzas. E a gente ensina também, por essa repetição dos contos de fada, que ser princesa é reduzir a existência a esperar um homem rico, montado num cavalo branco ou dentro de uma Ferrari para nos salvar da nossa vida banal. Não é assim? Mas mais do que isso, todas as representações sociais, se vocês forem olhar para as grandes mídias, as propagandas de cerveja, por exemplo, tem sempre uma gostosa, não é? E as nossas meninas crescem vendo isso. Eu lembro que na minha infância tinha as chacretes. Lembram? Depois vieram as paniquetes, as coleguinhas. Ou seja, o tempo inteiro o que está em evidência é essa representação da mulher que se propõe a ser apenas objeto sexual. E aí a reflexão que eu fiz é a seguinte: se as nossas meninas estão se inspirando nesses modelos, a gente pode propor outros modelos, outros referenciais. A mulher pode ser bonita, pode ser sensual, mas para as nossas meninas tem que ser dito claramente que elas têm que ser muito além disso, porque elas podem, elas têm potência para isso. E aí o projeto Mulheres Inspiradoras, pode passar, por favor, Danilo. Essa foto eu esqueci de comentar, é a foto da minha formatura aos 17 anos, foi um grande acontecimento da família. Meu pai fretou uma Kombi, se ele pudesse ele tinha fretado um ônibus para levar a cidade inteira para ver, né? Que ele não era alfabetizado, mas ele tinha uma filha professora, pode passar, por favor. Esse é o nome da prática que é adotado pelas meninas, né? Sexting. E aí eu vou falar brevemente das ações do projeto, tá, João Paulo, para inspirar os professores. Primeiro, eu acredito que todo projeto pedagógico sério, comprometido com a aprendizagem da criança e do adolescente, necessariamente tem que passar pela leitura. Ampliação de repertório de leitura. Então, eu propus a leitura. Pode passar, por favor. Aí vai passar brevemente os princípios que orientam o projeto. Mais um. Então, a gente propôs que eles lessem 6 obras de autoria feminina, o Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e 3 obras de uma grande escritora de Brasília, Cristiane Sobral. Depois, nós propusemos que eles conhecessem a biografia de várias mulheres, e eu combinei com o Cid que a gente vai fazer um teste aqui com os professores. Cada um de vocês vai receber papel e caneta, e todo mundo vai ter que anotar o nome da mulher inspiradora e numa sentença dizer qual foi a grande realização dela. Quem não conseguir citar os nomes vai sofrer uma punição, né, Cid? Botei o Cid malzinho só, não tô sabendo de nada, gente, brincadeira, tá? Mas vamos fazer um teste para ver se a gente conhece rapidamente. Olha só, vamos lá para a primeira. Quem conhece? Muito bem, Alexandre. Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em Minas e foi para São Paulo. Essa mulher era catadora de papel, só estudou até a 2ª série primária e se tornou escritora de best-seller. O livro dela já foi traduzido para mais de 14 idiomas. Pode passar a próxima, por favor. Irena Zendri, enfermeira que viveu no período da ocupação alemã em Varsóvia e salvou 2.500 crianças do extermínio. Mais uma.
Malala, jovem paquistanesa que defende o direito das meninas frequentarem a escola, por isso sofreu um atentado terrorista, sobreviveu e foi a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Maria da Penha, a mulher que sofreu 2 tentativas de homicídio, não se calou e transformou a sua história em luta em nome de outras mulheres e ajudou a criar o que é hoje o dispositivo mais efetivo de prevenção e combate à violência contra a mulher. Mais uma. Nise da Silveira, a primeira mulher a se formar em medicina no Brasil, que ouviu dos professores dela que medicina não era coisa para mulher. Nise foi teimosa, cursou medicina, fez psiquiatria e hoje ela é considerada a mãe da psiquiatria porque ela foi a grande responsável por banir tratamentos que violavam direitos. É de Nise da Silveira a ideia de criar tratamentos alternativos como arte-terapia, contato com animais e reinserção das pessoas em tratamento psiquiátrico. Depois que eles estudaram a biografia de 10 grandes mulheres, aqui eu só apresentei 5 para inspirar vocês, eles foram conhecer mulheres da comunidade. Pelo que eu conversei com o João Paulo, aqui em Leopoldina tem um monte de mulheres inspiradoras, né, João Paulo? Aqui no auditório deve ter bastante. Vocês conhecem as mulheres inspiradoras de Leopoldina? Já contaram e já registraram a história dessas mulheres? Eu entrei no auditório e vi que tem uma foto de uma ali na entrada, uma professora, não é isso? Então, pode passar, por favor. Mais uma. É a Patrícia Melo Pereira, eu não vou contar detalhes pelo tempo, mais uma. A Madalena Torres. Minha querida professora Creuza. E a Xande Sobral. Aliás, deixa eu comentar com vocês que eu achei que a professora Creuza tinha me ensinado tudo que ela podia me ensinar. Eu a entrevistei, a localizei e fiz uma entrevista com ela que começou às 7 e foi até às 11 da noite. E a coisa que eu mais queria saber da professora Creuza, eu descobri tudo da vida dela, era o que havia mobilizado tanto aquela professora para que ela se engajasse tanto na minha aprendizagem. Eu perguntei isso, professora, você viu em mim essa criança silenciosa, assustada, machucada pelo racismo, por isso você se dedicou tanto? E aí a professora Creuza me ensinou mais uma lição preciosíssima. Ela disse para mim, eu não via nada disso. Eu só vi uma criança que queria aprender. E aí eu percebi que esse é o ponto, gente. Olhar para os nossos alunos percebendo que eles têm de força, de potência. Infelizmente, a gente tem um modelo educacional que nos ensina a olhar para o aluno a partir do que ele não tem, das carências, das ausências e dos fracassos. E a gente perde a oportunidade de ver o que ele tem de extraordinário. E depois que eles conheceram a biografia dessas 10 mulheres, leram 6 obras de autoria feminina, conheceram mulheres da própria comunidade, eu propus que eles olhassem para a própria vida e fiz a pergunta para eles. Qual a mulher inspiradora da sua vida? Da sua eu já sei que é a Dona Aparecida, né? Então, e esses meninos foram preparados, gente, para fazer uma entrevista muito minuciosa. Eu sabia que eles já sabiam alguma coisa sobre as mulheres que eles escolheram como inspiradoras, a mãe, a avó e a bisavó. Mas eu queria que eles descobrissem mais. Eu percebi que alguns não sabiam a cidade onde a mãe nasceu, detalhes da infância dela. A gente preparou um roteiro bem minucioso de entrevista, eles foram a campo, geraram os dados e fizeram a entrevista. Quando eles voltavam da entrevista, eles já voltavam transformados, com uma outra narrativa. Eles diziam, professora, a minha avó é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Eu não sabia, professora, que a minha avó foi obrigada a abandonar a escola para ajudar no sustento da família. Eu não sabia, professora, que a minha mãe foi expulsa para fora de casa, comigo na barriga, e ela brigou com o mundo para garantir a minha sobrevivência. Ao mesmo tempo, eles me diziam assim, professora, quando eu fui entrevistar a minha mãe, a gente preparou uma carta bem bonita, dizendo, você foi escolhida para ser entrevistada porque você é inspiradora? A minha mãe falou assim, mas eu sou inspiradora? Quase todas. Sabe por quê, gente? As mulheres são extraordinárias, mas o que elas fazem não é valorizado. É invisível. Tanto quanto deveria ser valorizado. Alguns me diziam assim, professora, a minha avó não deixou eu apagar a gravação, ela queria ficar ouvindo aquela gravação, a minha avó
E aí eu me dei conta que uma coisa que o projeto não tinha previsto era a transformação das mulheres. Quando eu chego para essa mulher e coloco ela no lugar de mulher inspiradora, esse é um lugar simbólico muito poderoso. Eu dou para essa mulher a oportunidade de construir uma narrativa a partir do lugar da mulher vencedora, que superou barreiras, resiliente. E aí, à medida que eu fui lendo, foram mais de 150 entrevistas, eu percebi que aquilo era rico demais, bonito demais, a história das suas mulheres inspiradoras e contam o que as torna inspiradoras. Porque eu percebi que esse era um recurso poderoso para eu valorizar o trabalho dos meus alunos, porque muitos alunos, vou falar baixinho para ninguém escutar a gente, eles não acreditavam que pudessem escrever. Alguns passam muito tempo na escola fazendo cópia, mas não tendo a oportunidade de ser submetido ao processo pedagógico adequado para aprender a ter autonomia na escrita. Então eu falei para eles, vocês são capazes, eu acredito. Quando eu mostrei o livro, eu falei, tá aqui, ó, vocês já são escritores. Além disso, foi uma forma de eu valorizar a história daquelas mulheres. Também, gente, foi uma forma de contar a história da minha cidade a partir da narrativa das mulheres, que é um sujeito histórico que normalmente não é chamado para contar a história. E mais do que isso, contar, fazer esse registro era uma forma de dar insumos para a gente discutir a questão do machismo. Porque em praticamente todas as histórias apareciam marcas de sofrimento dessas mulheres relacionadas ao machismo. A mulher que não tem o direito de frequentar a escola porque é menina e a menina é obrigada a cuidar do trabalho doméstico. A história da mulher que é abusada, que vai para Brasília com a promessa de que vai estudar e chega lá explorada como trabalhadora doméstica, né? Eu acho que aqui a gente tem a foto, Danilo, do dia do lançamento do livro. Pode passar, por favor. Ah, sim, a gente também fez uma campanha pelas redes sociais, tá, gente? A gente percebeu que não adianta falar para os jovens não usar as redes sociais. É quase uma extensão da subjetividade deles. O mais inteligente do ponto de vista estratégico é ajudá-los a usar de maneira correta. E aí, para dar um referencial de como você pode disseminar boas ideias pelas redes sociais, a gente criou essa campanha. Pode passar, por favor. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ok. Mais uma. E aí a gente chega em mais uma na foto do lançamento do livro. É isso. Esse foi o projeto Mulheres Inspiradoras. Realmente é inspirador, né, Gina? Eu queria que você falasse um pouquinho ainda sobre o projeto, antes da gente falar sobre os prêmios que o projeto conquistou, que não foram poucos, gente. Mas eu queria que você deixasse claro que, às vezes, uma dificuldade nossa enquanto professor é de visualizar o projeto como uma alternativa facilitadora do nosso trabalho pedagógico. Muitos professores ainda veem a atividade do projeto como algo que vai trazer mais trabalho, mas é o contrário. Na verdade, ele vai facilitar o seu fazer pedagógico dentro da sala de aula. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, deixasse claro também para todo mundo aqui a escola que você aplicou o projeto, as turmas, comentasse um pouquinho sobre a região que essa escola está inserida. Queria que você falasse também sobre um pouquinho sobre o papel social. Você já falou em toda a sua fala, mas eu queria que você ressaltasse a importância disso, de existirem várias professoras como Gina, como a professora Creuza e como outras inúmeros que existem por aí, que estão nesse auditório hoje, desse papel social. E por último, eu gostaria que você falasse, porque você contou do projeto todo, e às vezes uma dificuldade nossa enquanto professor é aliar o currículo ao projeto. Você trabalhou um projeto envolvendo a comunidade e dentro da sua disciplina. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Perfeito, então vamos lá. Primeira pergunta em relação à pedagogia de projetos. Uma das coisas que eu percebi quando eu adoeci em sala de aula é que eu ia para a aula. Lá em Brasília eu tinha uma carga de 6 aulas todos os dias e eu tinha muito conteúdo para dar para os meus alunos. E queria falar. Eu falava 10 minutos, eu já estava exaurida, porque a cada minuto eu tinha que pedir silêncio.
Aí eu chegava no fim do dia morta, esgotada e insatisfeita, porque eu tinha percebido que aquilo não fazia sentido. Quando eu encontro a pedagogia de projeto, João Paulo, eu encontro um recurso poderoso para resolver duas questões. Dar mais sentido para o meu trabalho e fazer com que ele gere aprendizagem. Porque na pedagogia de projetos, uma das coisas que o professor tem que ter a coragem de fazer é de se perceber muito mais como um mediador do que como um detentor dos saberes. Então, só para dar um exemplo prático, quando eles estudaram a biografia das 10 mulheres, no modelo instrucionista tradicional, eu ia entrar na sala de aula e ia contar a história de cada mulher. Não é assim que funciona na maioria das aulas? O professor dá o conteúdo. Numa proposta de metodologia ativa, pedagogia de projetos, o que eu fiz? Organizei a turma em 8 grupos, ou melhor, 10 grupos. Cada grupo pegou a biografia de uma mulher. A gente fez um sorteio. Eu dei para eles um texto básico. Os preparei para produzir uma exposição oral, um folder e um cartaz. Cada um desses produtos finais tinha um objetivo. A exposição oral seria para ele socializar a pesquisa, o folder para ele ter o registro dessa pesquisa e entregar para os colegas da sala, e o cartaz serviria para a gente socializar esses saberes todos com a escola inteira. Ao longo das aulas, ao invés de eu ficar lá na frente falando praticamente sozinho, porque a gente acaba falando sozinho, eles estavam em grupos trabalhando e eu circulava entre os grupos orientando a pesquisa. E aí, falando para você sobre a questão da condição da escola, Ceilândia, gente, tem 650 mil habitantes. Brasília hoje, Distrito Federal, tem um pouco mais de 2 milhões. A nossa regional, durante muito tempo, a minha cidade, né, Ceilândia, que é onde eu nasci, durante muito tempo foi considerada a maior favela do Brasil. A gente carregava esse estigma. É um lugar com alto índice de criminalidade, de tráfico, mas ela não é só isso. É uma cidade que tem uma juventude que precisa ser acolhida na escola pública para poder ver perspectiva na sua vida. E não é um lugar onde você tenha muitas possibilidades. E aí eu tenho que dizer, eu entendi que um dos desafios que eu tinha que vencer seria superar uma prática que é muito recorrente dentro das escolas, que é colocar o foco no problema. Então, nas reuniões pedagógicas eu não suportava mais ouvir: ah, mas os alunos não querem aprender, as famílias não estão nem aí, o meu salário é ruim, o diretor é péssimo. Gente, tinha uma lista de reclamações que sempre se repetiam. E aí eu falei, nós estamos virando especialistas em justificar o nosso fracasso. A gente tem que ter a coragem de dizer o seguinte: eu preciso trabalhar com a escola real, com o aluno real, com as condições reais. Eu brinco, inclusive, que um pouco do trabalho do professor é subverter aquele verso do Drummond que diz: no meio do caminho tinha uma pedra. O professor tem que dizer assim: onde só tinha pedras, eu fiz o meu caminho. Então não tinha livro na escola para trabalhar a leitura. Aí por isso eu vou deixar de trabalhar a leitura? Não, eu vou pensar no alternativo, vou mexer, vou mobilizar, vou atrás de recursos, mas vou fazer esses livros aparecerem. Então, todos os professores que estão aqui na escola, da escola pública, gente, vocês sabem o quanto vocês são importantes, não sabem? Em algum momento, tentaram me convencer de que eu não era importante. Vocês acreditam nisso? Que existe uma campanha para convencer o professor de que ele é um coitado. Vocês já viram? Tem uma página que chama Professor Sofredor. Quando eu vi essa página, eu falei: chegamos no fundo do poço. Porque alguém está celebrando ser sofredor. E eu nunca não me coloquei nesse papel. Pela minha experiência com a professora Creuza, que eu olhava para ela e vi uma pessoa extraordinária, um gigante. Eu disse: gente, ser professor é um negócio importante demais, grandioso demais. Esse é um lugar sagrado. Então, primeiro ponto, a pedagogia de projeto vai ajudar você a ser um professor muito mais poderoso do ponto de vista do impacto que o seu trabalho vai causar. Segundo, não permita que as pessoas te convençam de que você não é importante. Passar pela vida de uma criança, ficar com essa criança durante 1 ano, sendo parte da história dela, é grandioso demais.
Se você parar para pensar que você é a pessoa mais importante para essa criança depois do pai e da mãe, eu tenho um filho de 6 anos, a professora dele chama Ana Nery, e se a professora Ana Nery falar que pau é pedra, ai de mim se eu contestar. Meu filho de 6 anos olha para mim e fala assim, ó, você é professora, mas a minha professora Ana Nery é muito melhor do que você. E é nela que eu acredito, e ponto. Tá certo, meu filho, a tia Ana Nery tem toda a razão. Gente, aos olhos de uma criança e de um adolescente, o professor é alguém extraordinário. Agora, a gente pode confirmar o nosso lugar do extraordinário, ou a gente pode fazer os nossos alunos se decepcionarem, porque eu já vi muito aluno dizendo, poxa, professor, aquele professor a gente sabe que ele não gosta do que ele faz. Ele entra aqui se arrastando, ele mal olha no nosso olho, ele faz a chamada chamando por número, ele não sabe o nome da gente. Então, lembrem-se sempre, de um jeito ou de outro a gente vai se eternizar nas memórias dos nossos alunos. Que seja de maneira positiva. Que a gente tenha a oportunidade que a professora Creuza teve, de ser encontrada quase 40 anos depois por uma aluna, que vai olhar para você no seu olho e dizer, muito obrigada, você mudou a minha história, você mudou o meu destino. Mais uma pergunta que surgiu a partir da sua fala aí. A gente tem muitos diretores presentes aqui no auditório hoje, né? E a gente sabe também que nenhum projeto é desenvolvido de forma isolada. A gente tem aqui tanto diretores quanto especialistas, mas eu vou falar mais especialmente em relação aos diretores, da importância que toda escola tem, e aí nessa questão o diretor, né, que detém todos os recursos, a forma de realocar toda a situação, né, para apoiar esses projetos. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para esses diretores, né, não que a gente esteja acabando, a gente não tem tempo, mas antes da gente prosseguir, porque eu falo que em todos os projetos que eu desenvolvi até hoje, eu tive o prazer de ter diretores excelentes e especialistas excelentes me apoiando, e eu não teria conseguido se não fosse o apoio dessas pessoas, né? Porque a gente não está sozinho na escola, assim também como de parceiros nossos. Ninguém desenvolve um projeto de forma isolada dentro da escola sem ter uma parceria com um outro professor. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem da importância, porque a ideia que a gente tem aqui hoje, e eu acho que é o que a Gina está trazendo para a gente, é mostrar que é possível a gente fazer a diferença acima dos problemas e das condições que a gente encontra na escola. A Gina é um exemplo real, né, de uma pessoa que veio de uma classe social muito baixa, que venceu os primeiros obstáculos numa época muito difícil, né, que chegou na sala de aula, que passou pelos problemas que nós todos passamos no dia a dia, e que em vez de encostar neles, encontrou neles a solução para a vida dela, inclusive, né? Para a sua realização profissional. Então eu queria que você deixasse, porque nesse caminho todo, para fazer isso tudo, eu falo da minha visão, como foi importante o papel que todos os diretores exerceram na minha trajetória, nas diversas escolas que eu passei, que eu atuo hoje, e que todos os especialistas exerceram também, e todos os meus colegas professores, que sempre estiveram junto comigo no desenvolvimento de projetos. Queria que você deixasse uma mensagem para eles. Nossa, que pergunta pertinente, João Paulo, excelente. Primeiro eu preciso dizer o seguinte, nas minhas pesquisas e na minha vivência, eu sei que não parece, gente, mas eu tenho quase 30 anos que eu sou professora, né? Essa carinha de 15 e esse corpinho de 16 fica assim meio incompatível. Bastante, gente. Uma outra coisa que é super interessante que você ressaltou aí agora, é essa questão, né? Quantas vezes a gente encontra colegas, né? Principalmente quem está na escola todos os dias, igual os especialistas, igual os diretores, encontram colegas que se desanimam com o tempo. E a Gina é mais um exemplo, né, disso. Ela está com quase 30 anos de carreira e inovando de uma forma incrível, engajando e fazendo a transformação numa comunidade muito difícil. Perfeito. E aí eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte. Uma das coisas que me fez me obrigar a me ressignificar, apesar da dor que isso trouxe do ponto de vista de ter que me despedir
de coisas que eu achava que eram importantes e abraçar novos valores, foi perceber, João Paulo, que eu não estava fazendo aquilo apenas pelos meus alunos. Fazer pelos meus alunos já era algo grande. Mas antes disso, eu estava fazendo por mim. Porque vejam bem, se eu estou infeliz e insatisfeito na profissão e a minha profissão não está gerando resultado, eu vou gastar a minha existência em alguma coisa na qual eu não vejo sentido. Eu vou acordar de manhã e pegar minha bolsa para trabalhar pensando nisso como um estorvo, como um sofrimento. Ai meu Deus, lá vou eu enfrentar o sexto A. Não é? Isso é doído demais, não é, gente? Nós somos muito preciosos. Quem diz isso é a Lia Luft no livro Perdas e Ganhos. Ela diz que nós somos muito preciosos para nos desperdiçar sendo aquilo que não queremos, aquilo que não devemos ser. Então, quando eu entrei nesse momento de crise, eu perguntei para mim, eu quero mesmo ser professora? Se eu quero mesmo ser professora, que tipo de professora eu quero ser? Uma professora que acorda feliz, vibrante, dizendo, vamos lá transformar o mundo. Ou uma professora que acorda e olha para o relógio e diz, quanto tempo falta para eu aposentar? Tem que fazer essa pergunta, né, gente? E aí, para responder a sua pergunta sobre os gestores, eu tenho que dizer para vocês, gente, muito professor está na sala de aula com uma narrativa negativa sobre a profissão porque ele foi abandonado. Eu conheci colegas incríveis, extraordinários, que assim como eu, adoeceram na profissão, passaram a olhar para a profissão como um estorvo, como um fardo, como um peso. Sabe por quê? Porque ele foi abandonado pelo sistema. Eu conheço professores que estão lá na escola precisando ser reconhecidos, valorizados, apoiados, e estão sozinhos. O gestor de uma escola, primeiro tem que ser um cara apaixonado por educação. Porque ele vai ter que trabalhar muito. Ser diretor de escola pública é trabalhar muito. Além disso, ele tem que ter um respeito enorme, uma reverência pelo professor. E tem que ser parceiro. O diretor de uma escola tem que olhar para os seus professores e dizer, cara, está nas suas mãos, a gente tem mais de precioso na nossa comunidade, a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Estamos juntos para fazer o negócio dar certo. Entende? É um trabalho de parceria, de estar junto, de unir forças. Então, um bom diretor é, antes de tudo, um grande líder que é capaz de articular esse grupo e colocar o foco no que interessa. Infelizmente, eu conheci diretores que não entendiam nada de aprendizagem. Como é que você tem um gestor de uma escola pública que não entende de aprendizagem? Que não entende de gente? Que não entende que, antes de tudo, a educação é um processo de humanização? Então, quem é diretor aqui? Uau, temos muitos. Vocês são muito preciosos, porque vocês cuidam de quem cuida das nossas crianças. E aquilo que o professor recebe, ele leva para a sala de aula. Um professor que é amado, que se sente apoiado, ele vai levar amor para as crianças. Vocês concordam? É muito difícil um professor que está sendo apoiado, acompanhado, incentivado. Vou dar uma dica de ouro para vocês. Prestem atenção naquilo que o professor está fazendo na escola. Elogiem, reconheçam, valorizem. Eu encontrei professores extraordinários fazendo brotar leite da pedra, que não tinham sequer recebido um elogio do diretor. Vocês imaginam? O quanto isso vai, ao longo do tempo, desgastando esse professor e desencantando? Gente, o ser humano precisa do reforço positivo. E tem diretor que só conversa com o professor para dizer o que ele fez de errado. Ele está ali o dia inteiro, o tempo todo, o ano inteiro acertando. Ninguém nota. Porque ninguém acha extraordinário. Ele está fazendo mais do que obrigação. Aí ele comete um erro, dependendo do erro, sai até na mídia. Esse professor é massacrado, oprimido, ele é reduzido a nada.
Então a gente novamente tem que aprender a colocar o foco no que é positivo. Isso tem que ser uma prática diária do diretor. Olhar para esses professores, reconhecer o que eles têm de importante e valorizar. Você fez uma outra pergunta que eu perdi o fio da meada agora. A gente deixa outra pergunta para depois, né, por causa do nosso tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho para todo mundo agora a respeito dos prêmios, né, das consequências. Além. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os prêmios que o projeto trouxe para a escola e para os alunos. Eu tenho que falar dos prêmios tangíveis, concretos e os intangíveis, né? Vou pedir de novo a ajuda do Danilo. Pode passar, por favor, Danilo. Mais uma. Esses foram, volta só um pouquinho, esses foram os nossos resultados que a gente alcançou. Alguns eu não esperava. Uma das coisas mais surpreendentes foi num conselho de classe, uma mãe levantar a mão e dizer assim: eu queria agradecer pelo projeto Mães Inspiradoras. Ela nem sabia exatamente o nome do projeto, porque ele me reaproximou do meu filho. Quando meu filho chegou em casa com uma carta dizendo que eu era a mulher inspiradora da vida dele, professora, você não tem ideia do que isso causou dentro de mim. Então, o projeto, um dos resultados positivos foi esse. Mas, além disso, os prêmios, aí eu tenho que contar a história do primeiro prêmio. Alguém viu a nossa movimentação nas redes sociais com aquele nosso cartaz? Eu esqueci de trazer, olha, para ter trazido, para tirar aqui com os professores. E alguém me mandou um e-mail dizendo: professora, por que você não escreve seu projeto no 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos? Gente, eu nem conhecia o prêmio, nem sabia que o prêmio existia. É um prêmio extraordinário, que eu sei que tem um monte de professor com um trabalho interessante para inscrever. E aí, pode passar, por favor. A gente se inscreveu, nós concorremos com projetos do país inteiro, pode passar, e conquistamos o primeiro lugar e levamos 15 mil reais para a escola e esse troféu bonito. Depois a gente descobriu que esse seria o primeiro de uma série de prêmios. A gente ganhou também, pode passar, Cid, o 8º Prêmio Professores do Brasil. Ganhamos como a melhor experiência pedagógica do Centro-Oeste. Depois concorremos com projetos das outras 5 regiões e levamos o prêmio extra de melhor projeto pedagógico nos anos finais do Brasil. Nesse caso, o prêmio é para o professor, foi 11 mil reais. Quase que milionário, né, gente? O professor pegar uma bolada de 11 mil, né? Depois a gente ganhou, pode passar, Cid, o 10º Prêmio Construindo Igualdade de Gênero. Mais um. E aí eu estava me sentindo já, né, o último biscoito do pacote, porque, gente, você nasceu numa cidade onde só falam que a sua cidade tem coisa ruim, você está ali dentro vendo que ela é maravilhosa. O que me alegrava o meu coração era colocar a Ceilândia nessa projeção nacional com uma pauta positiva. Aí no dia 29 de maio eu abro o jornal e tomo um susto, porque eu descubro pelo jornal, ninguém tinha me dado um telefonema, eles queriam me fazer uma surpresa e me matar do coração, né? Eles me avisam pelo jornal que eu vou representar o Brasil no primeiro Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos. Eu iria para Lima, Peru. Desculpa aí, foi a minha primeira viagem internacional. Fiquei tipo me achando, né? E a gente ia concorrer com projetos de vários países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Panamá, El Salvador. Projetos lindos, extraordinários, como Mães da Praça de Março, da Argentina. E nós, de fato, concorremos. Pode passar, por favor, Danilo. Esse é o prêmio. Mais um. E, para nossa surpresa, nós tiramos o primeiríssimo lugar. E levamos para o Brasil o primeiro prêmio ibero-americano. Aí a gente achou que, nossa, que legal, né? Eu brincava que a gente, com os outros prêmios, era de Ceilândia para o Brasil. Aí foi de Ceilândia para o mundo. Sabe? Aquela coisa de você falar: gente, a minha cidade é linda, é maravilhosa, tem coisa boa, tem alunos extraordinários. Mas, numa certa ocasião em Brasília, me chamaram para apresentar um projeto num evento chamado Brasília Cidade Internacional, para falar de práticas que começaram em Brasília e ganharam alguma projeção fora do país. E ali eu não sabia, estava sentado um representante da CAF, a Corporação Andina de Fomento, é um banco colombiano de desenvolvimento social,
Terminada a minha apresentação, esse rapaz me procura, me dá o cartão, eu já vi, quem dá cartão é gente chique, eu tenho que providenciar um cartão. E aí eu peguei o cartão dele, guardei, e a gente foi conversando e ele falou, professora, eu quero investir dinheiro para que esse projeto chegue a mais escolas. E aí nasce o programa de ampliação do projeto Mulheres Inspiradoras, a partir de um convênio, um acordo de cooperação internacional entre a CAF, a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos. A CAF doou os recursos, a OEI faz a administração desses recursos, então eles ficam com a parte burocrática e a parte divertida fica com a gente de fazer o projeto acontecer na escola. Pode passar, por favor. Mais um. Aí a gente tem fotos do dia do Acordo de Cooperação Internacional. Mais um. E temos também fotos, mais um, dos professores que foram selecionados nas 15 escolas diferentes para aplicar o projeto. E está sendo uma oportunidade valiosa para a gente discutir o empoderamento da mulher, a valorização da figura feminina, mas mais do que isso. O meu compromisso é, a partir do programa, discutir a necessidade de ressignificação do espaço escolar e a utilização de práticas pedagógicas que sejam efetivas naquilo que é a nossa maior obrigação, garantir o direito à aprendizagem. Esses, pode passar mais um, são os professores selecionados, mais um. Esses foram os resultados tangíveis, né, João Paulo? Mas eu tenho que falar para vocês de duas coisas que foram resultado do projeto e com as quais eu não contava. Nada, nenhum dinheiro, nenhum prêmio substitui o prêmio de você ouvir as suas alunas dizerem para você, professora, com o projeto Mulheres Inspiradoras, eu descobri que eu quero ser uma mulher que carrega uma grande história. Além disso, ouvi da avó do meu aluno Iago, ela dizer assim, agora que eu reavaliei a minha vida, eu posso dizer, eu sou uma mulher inspiradora. Você perceber que um projeto que começou na sala de aula, conseguiu transcender a sala de aula, chegar à comunidade, isso é grande demais, né? E o meu desejo é que cada um de nós aqui, superintendentes, professores, gestores, professoras, possamos ser pessoas inspiradoras que provoquem transformação social nos lugares que ocupam. Pergunta, que é a parte mais divertida, né? Isso. Agora a gente tem ainda 10 minutos para as perguntas. Então, quem escreveu alguma pergunta pode levantar a mão. A Luísa já está com algumas ali, aí pode buscar. A Luísa, me entrega aqui. É só uma observação de um professor de geografia. Ele queria observar que Manhuaçu é zona da Mata Mineira e que a mãe da professora Gina é da nossa região. Vou sair daqui mais exibida. Vou poder contar. Dona Janira nasceu em Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. Obrigada, professor. Professor, nunca fui boa em geografia. Obrigada pela dica, viu? E uma outra também, não é nenhuma pergunta, mas é só um agradecimento também por você ter remetido a 2 momentos significantes para essa pessoa. Primeiro é o reencontro com a professora Creuza dela, ou dele, não sei, que no caso se chama Graça, e ao professor que chamava a ela ou a ele, não sei, e aos colegas da sala pelo número. A pessoa lembra o número dela, era 17. No jogo do bicho, acho que era o macaco, e ela falou que era muito feia. Aí você pode imaginar o bullying que isso dava. Tá vendo, gente, como um detalhe, né? Eu, por exemplo, me imponho, eu sei que é uma coisa muito pesada, que nem todo mundo tem a obrigação de fazer isso, mas eu me imponho a obrigação de sair do primeiro dia de aula com o nome de todos os meus alunos memorizado. Esse é o primeiro ponto de conexão. Se eu não sei o seu nome, o que mais eu sei sobre você? Dificilmente vou saber mais alguma coisa, né? E nos anos finais eu percebi que era muito recorrente que o professor fizesse chamada chamando um número. Número 1, número 2. Gente, que número é esse?
E eu cheguei num ponto com os meus alunos que eu não faço chamada. Eu fiquei me perguntando, a gente perde 20 minutos fazendo chamada. É um tempo muito precioso para jogar fora. Eu sei quem são os meus alunos. Eu pego a minha lista de frequência, eu vou olhando e vou conferindo. Eu poupo a minha voz, porque só essa coisa de ficar fulano, fulano, né? Isso vai te desgastando. E eu otimizo o tempo da minha sala. Uma coisa que eu sinto que acontece às vezes, João Paulo, é que a gente subestima a percepção do aluno em relação a nós. Os alunos percebem tudo. Infelizmente, até se a gente está usando o mesmo sapato a semana inteira. Porque eu sou dessas, né? Uso o mesmo sapato, a mesma roupa. Até porque professor, né, gente? O salário é o que dá, né? É o que temos. E aí eu lembro, vou contar brevemente para vocês, que um dos desafios no projeto Mulheres Inspiradoras foi trabalhar com a avaliação na perspectiva da avaliação para a aprendizagem. E aí eu movimentei todo o trabalho, todo o processo, e num dado momento, uma aluna levanta a mão na sala e fala assim: professora, a senhora explicou para a gente passo a passo o que vai acontecer, como que a gente vai fazer. A senhora explicou como é que a gente faz o cartaz, como é que faz a exposição oral. A senhora trouxe para a sala de aula os instrumentos de avaliação, falou os critérios em que nós seríamos avaliados. Ué, professora, desse jeito nós vamos tirar nota boa. Aí eu falei, mas é por isso que eu estou aqui, para garantir que você tenha o melhor desempenho possível. Para isso o processo pedagógico tem que ser rico, tem que ser coerente. Aí ela falou, mas não é o que acontece sempre não, professora. Tem professor que passa trabalho na sexta para a gente apresentar na segunda, não explica nada, a gente tira nota ruim e nem fica sabendo por quê. Então, como eu gosto de repetir, a educação, gente, é um processo antropofágico. Você não ensina só o conteúdo, você ensina a ética. Permitir que o meu aluno conheça os critérios a partir dos quais ele vai ser avaliado é uma questão ética. Garantir um processo pedagógico adequado para que ele possa dar as melhores respostas em termos de aprendizagem e desenvolvimento é uma questão ética. E aí o que eu estou ensinando para o meu aluno? Eu lembro de uma aluna falar assim, olha professora, eu vou dizer a verdade para a senhora. Eu não ia fazer as atividades. Mas quando eu olhei o material da senhora, a organização, o detalhe, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, vou ter que fazer um negócio bem feito. Porque essa professora é detalhista demais, né? Então as nossas ações, as nossas posturas, os nossos valores, as nossas atitudes, elas também podem educar ou deseducar. E aí a última coisa que eu vou falar, João Paulo, que é muito importante. Muito do descaso do aluno com a escola nasce da percepção que ele tem do descaso da escola consigo mesma. Eu lembro que eu trabalhei numa escola e eu fui, se eu passo tarefa, eu olho. Fui corrigir o exercício do livro didático e o menino tinha dado um monte de respostas de ciências. Falei, meu Deus do céu, fui mal nessa aula, né? O menino respondeu, falei, meu filho, deixa eu entender o porquê dessas respostas. Aí ele olhou para mim e falou assim, professora, eu não sabia que a senhora ia ler o que a gente escreve. Aliás, professora, ninguém lê o que a gente escreve. O professor pede a tarefa e a gente mostra o caderno e ele vai passando as páginas dando visto. E aí eu falava baixinho para ninguém escutar a gente. Eles acabaram me confessando que tinha uma professora que trabalhava a produção de texto e eles estavam há 2 bimestres entregando a mesma redação e a professora não tinha percebido. Então, essas práticas são adotadas pelo professor como um mecanismo de sobrevivência dentro da escola. Ele não faz por mal, gente. Às vezes ele faz porque ele não sabe o que fazer, ele não tem tempo para fazer, as condições de trabalho dele são subhumanas, mas a gente tem que lembrar o seguinte, isso vai gerar no aluno uma percepção do que é a escola. A partir disso, esse aluno vai pensar, peraí, o professor não está levando a sério o que ele está fazendo? Por que serei eu a pessoa a levar a sério? Então, o trabalho pedagógico, primeiro, tem que ser algo do que o professor se orgulhe, porque isso vai chegar para o aluno. Obrigado, Gina.